Da 433, a gente acabou de ser muito bem recebido pelo dono da empresa e foi bom, a gente foi bem atendido, ele respondeu muito bem as nossas perguntas. Tirou muitas dúvidas. Deixou a gente fazer um tour. Um tour. Então é isso, não tem muito. Cara, a 433, a gente também nós somos em 3 sócios atualmente, tá? E a gente também estudava na mesma sala, na época de faculdade, na época era da PUC. E todo mundo gostava de criação, assim, como não sei se vocês curtem mais criação ou... Mídia eu acho difícil, né? Porque normalmente ninguém gosta de mídia, né? Mas... E a gente decidiu criar a agência, né, no último ano de faculdade. Então, hoje em dia, esse ano a gente já está fazendo... Vai fazer 14 anos no final. A gente foi criada a agência em 99 e eu entrei em 2000, entrei um ano depois. Qual que era a ideia? Como já não tinha ninguém que trabalhava dentro da agência, tipo, era só nós 3, né, eu, o André e o Cícero, que depois vão ver aqui quem tem aqui no portfólio, a gente mesmo fazia o atendimento aos clientes, não tinha mais ninguém para fazer. Não porque a gente gostava do atendimento, na verdade, a gente gostava. Eu tinha trabalhado como redator em algumas outras agências, o André, que é meu sócio, era diretor de arte, e tinha o meu outro sócio, Cícero, que também era redator. E esse modelo da gente fazer o atendimento acabou dando certo. Por quê? Porque vocês vão ver que esse mercado, quando vocês começarem a trabalhar em agência, é um mercado que sai muita gente e entra muita gente, tá? E a gente via essa dificuldade nos clientes, que até a gente teve outros, o atendimento fazia todo o contato com um determinado cliente. Daí, sei lá, a menina recebia uma oferta de uma outra agência, dela saía, daí todo aquele contato que era feito antes era perdido. E como a gente é dono da empresa, não sai, não vai sair da empresa, a não ser que a empresa feche, a gente resolveu a gente mesmo fazer isso. Acontece até hoje. Então eu acho que nós somos a única agência do nosso porte. Hoje em dia nós somos em 22 pessoas aqui na 433, em que ainda os donos é que fazem o atendimento, né? Então eu não conheço muitas agências aí, mas eu não conheço nenhuma que acontece isso. Normalmente tem pessoas contratadas para fazer isso, né? E aqui não, a gente tem assistentes, mas é a gente que faz o contato direto, né? E isso acaba fidelizando muito, tanto que a gente tem clientes que atendem desde que a agência começou, tá? E daí outros 5, 6 anos. Então a rotatividade de entrada e saída de clientes é muito baixa aqui na agência, tá? Hoje em dia a gente atende a Kraft Foods, né, mudou o nome para Mondelez, né, que são as embalagens de chocolate, são algumas ações internas, atende Nutrimental, atende Boticário, atende concessionárias de carro, que é concessionárias Mitsubishi, atende indústria de móveis, que é a Amarel, que tem 50 e poucas lojas, atende restaurantes como Babilônia, por exemplo, e várias outras coisas, né? Então é uma situação que vem dando certo essa ideia do atendimento. Qual é a função do setor de atendimento dentro de uma agência? Na verdade, eu acho que esse nome, atendimento, assim, é um pouco equivocado até para o que é. Na verdade, o que a gente faz? A gente cria relacionamentos dentro da empresa e passa para o pessoal aqui na agência. Então não é a função, pelo menos a nossa função, o que eu entendo por ser atendimento, não é só você atender o que o cliente quer. Ser a empresa dele e sugerir coisas, né, que possam ser boas, né, para a empresa dele. Então não é que nem um anotador de pedido eu quero no mercado, eu quero comprar 10 caixas de cerveja, 2 caixas... Isso é fácil, isso qualquer um pode fazer, né? Mas o negócio é você criar relacionamentos. Então eu acho que a função é pegar a ideia do cara, né, analisar a empresa do cara e passar para criação aqui dentro, através de um briefing, que depois eu vi que tem outra pergunta relacionada a isso, o que a pessoa imagina, ir lá apresentar. E aí que tá também, você tem que saber argumentar muito bem, né? E para saber argumentar, você tem que comprar a ideia da criação. Não adianta a criação vir com uma ideia
Desculpa se estiver falando muito rápido. Não, tranquilo. Sobre a né? Não adianta você passar uma ideia que o cliente precisa, a criação vir com uma ideia que você não acha legal, que você não curta, você não vai conseguir argumentar isso lá na frente, tá? Então, já teve várias campanhas que eu não gostei da ideia e chegava desanimado para apresentar. Falava, puta, cara, ó, se fizeram isso aqui, mas sinceramente nem eu. É uma coisa que a gente tem visto nas últimas aulas, que é a defesa de campanha. Exatamente. Você tem que apresentar com brilho nos olhos. Exatamente, você tem que comprar a ideia. Comprar a ideia. Isso, né? E você tem que ter uma boa relação com o pessoal lá, né? Tipo, acho que o grande mérito assim, da gente é que a gente é ser meio RP, assim, você tem que saber lidar com o povo, porque tem cliente que é complicado, a gente sabe. Você tem que saber lidar com a pessoa. Se a pessoa é difícil, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber como falar. Tem uns que dão mais abertura, você já pode, né, fazer piadinha, coisa assim. Então você tem que ser um cara de gente boa, assim, né? Mesmo que às vezes você não esteja num bom dia. Então, mas eu acho que a grande função é essa que eu comentei. É você entender a empresa do cara e saber vender a ideia para a agência e depois pegar a ideia que a agência fez e saber vender para o cliente, saber explicar a ideia. Dificuldades em relação à criação de um briefing. Puta, cara, isso é o grande problema que eu vejo, assim, que o pessoal da criação reclama. Porque às vezes você chega no cliente e fala assim, sei lá, concessionário de carro. Puta, a minha L200 está vendendo pouco, mas eu preciso vender mais. Tipo, isso não é briefing, né? Vender mais. Todo mundo quer vender mais, né? Tipo, mas daí o certo é você conseguir formular as perguntas para que a pessoa te dê as respostas suficientes para a elaboração do briefing. Tudo bem, mas por que a L200 não está vendendo muito? Porque o povo de Curitiba aqui não gosta muito desse negócio de off-road, prefere mais carro de rua, né? Então, mas qual que são os concorrentes? São carro tal, mas o que eles fazem? Então você tem que saber conhecer os concorrentes. Então, e elaborar um briefing grande, a gente tem um assistente que é só para isso. Eu, como não sou bom de escrever muito, assim, no curso, então eu chego da reunião normalmente, ela sendo do meu lado, eu falo que normalmente o cara faz e ela escreve, ela é melhor disso. E ela passa para a criação. Né? Mas não é assim que acontece normalmente. Normalmente o próprio atendimento faz o briefing, a gente não faz mais. Então, a principal dificuldade então é que a pessoa às vezes o cliente às vezes não sabe relatar qual é a melhor, como que vai te explicar o que ele quer. Ele sempre quer, claro, vender mais, lucrar mais, seja, né, no restaurante, seja na concessionária que eu falei, mas ele não consegue te passar isso de forma clara. Então, às vezes, você tem que deixar claro essas informações, né? Cara, existe um perfil a ser seguido no setor de atendimento. Cara, o perfil que existe não é o nosso. O perfil que existe não é o nosso. O grande perfil de setor de atendimento, sinceramente, que apesar de não ser uma coisa politicamente correta, o que é? Uma menina bonita, com certeza. É verdade, tipo, claro, eu pensando como cliente, eu preferia muito mais ser atendido por uma loira, bonitona, tal, né, do que por dois marmanjos, né, com certeza. Então, esse é um perfil ainda. Só que a gente saiu um pouco desse perfil porque a gente ganha em outras coisas, né, na parte de fidelidade, de conhecimento, né, do que a gente está falando, afinal a gente conhece super bem a agência. E também, por ser dono da empresa, a gente tem mais força na criação. A gente já teve atendimento que sempre chorava lá embaixo, porque o pessoal da criação não queria fazer. A gente não, né, porque a gente tem, tem que fazer. Então é uma vantagem que a gente... É um ponto positivo, né? É uma boa vantagem, né? Tipo, se o cara não fizer, então ok, né? Então, né? Vamos mudar. Mas esse perfil que a gente tem aqui são eu acho que principalmente mulheres, até não só por ser bonita, não, porque é mais fácil de lidar, né? Acho que tem mais paciência, normalmente, né? A gente já viu que cara às vezes tem um ego um pouco mais inflado, publicitário tem disso, né? E mulher, a gente se dá todos os atendimentos que a gente, né, as assistentes que a gente tem, é tudo mulher e tudo
tudo mais ou menos nesse perfil aí, mas eu diria que é o grande... que atualmente é isso que a gente vê no mercado, né? Então seria esse perfil. Como o seu setor se relaciona com outros setores? Cara, bom, de novo, né, é um pouco diferente aqui, né? Porque a gente né, de novo, né, a gente é dono também. Mas normal, as meninas que já trabalharam diretamente com clientes, elas têm uma grande dificuldade em se relacionar com outros setores, né? Porque elas às vezes não sabem argumentar. Então, se o cara... É fácil você falar, eu preciso desse material para hoje. Então tá, vamos mandar. Mas daí quando ela vai falar com o pessoal da criação que dá o problema. Porque daí os caras não querem, não conseguem fazer pro mesmo dia, não querem ficar até tarde da noite, né? Então eu diria que com a parte de criação, principalmente, é sempre um... uma rixa. Tem sempre uma rixa. Porque às vezes a menina pega e... eu preciso disso para amanhã cedo, tal. Daí pega e... Parece picuinha, mas acontece. Daí ela passa para a criação, daí a menina vai embora, daí o resto que tem que ficar, entende? Daí, não queria ficar hoje, queria ir no cinema com a minha namorada, vou ter que ficar, e enquanto a guria lá pega e já foi embora. Então, existe esse problema. Então aqui a gente é separado a parte ali embaixo que vocês viram é a parte de criação. Aqui do lado é presença online, assessoria de imprensa, daí lá na outra é atendimento e produção gráfica. Então, com a parte aqui de cima não tem problema nenhum. Mas ali, quando envolve a parte ali de baixo, ali, falar com a nossa diretora de criação, daí já complica. Tá? Cause we're hip, cause we're not. Everybody wants a piece of this place. Cause we're hip, cause we're not. Everybody wants a piece of this place. Everybody wants a piece of this place.